A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e o poder da Santa Cruz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos para mais um debate. Desta vez o debate é sobre a confissão. O que diz a Bíblia? A confissão é diretamente com Deus, ou Deus tem seus embaixadores? Ou Deus deu autoridade à sua igreja de perdoar nossos pecados? Ou seja, confessar pecado a homem ou confessar diretamente com Deus? É o que você vai ver nesses 20 minutos, cada um vai ter 20 minutos de exposição. Meus irmãos, por que eu estou fazendo esse papel? Porque eu já fui protestante e já conheço a doutrina protestante, por isso sei fazer o lado protestante. Para que você aprenda como rebater na Sagrada Escritura, como provar diante dos protestantes quando chega na sua casa interrogando sua fé. A católica é idólatra, a católica é isso, a católica confessa pecado a homem. Então esse debate é importante você ouvir. Essa é a primeira parte do debate. A segunda parte do debate é separado. Por que eu separei? Porque é grande, senão vai ficar mais de hora. A segunda parte do debate é perguntas e respostas. A primeira parte é exposição. Então agora, na primeira parte, você vai ter agora 20 minutos com vocês, vai ser o protestante. O protestante agora vai para a sua exposição. Ele tem 20 minutos para mostrar para todos nós por que não devemos confessar pecado a homens e por que o pecado é confessado diretamente com Deus. Senhor protestante, 20 minutos para você, começando agora. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Bem, para mim é uma honra grande, muito grande, estar aqui para fazer mais um debate, né? Mais um debate. Para mim é uma honra mostrar a verdade, unicamente a verdade, pelas Sagradas Escrituras. E nada más. Entonces, debatir con nuestro hermano Fabio es una honra, ¿no? Muy hermosa, muy maravillosa, ¿no? Para mí. Entonces, es que yo tengo 20 minutos para esse tema, confissão. Pela visão protestante, como é a confissão? Exatamente como a Bíblia Sagrada ensina. Um momentico. Estava aqui esquecendo algo, porque quando eu uso este óculos, é como que o Espírito Santo dá um choque. O Espírito Santo dá, né, um choque de realidade. Muito bem. Então, vamos direto ao debate. Quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras, a Bíblia diz, em Salmo 32, quando o rei Davi tinha pecado. Quais são os dois pecados que o rei Davi tinha cometido? O rei Davi tinha adulterado com Betsabá, mulher de seu soldado Urias. Muito bem. Sem óculos. Muito bem. Então, adultério. Segundo pecado, tinha mandado assassinar Urias. Então, dois pecados graves. Esses pecados graves, cometidos por Davi, a casa de Davi, seu próprio filho, caçou para matá-lo. Tentou matá-lo. Porque Deus disse, a espada voltará contra ti mesmo. Então a espada tinha voltado contra Davi. E Davi foi perseguido por Absalão, seu filho. Seu filho, né? Assim que habla, que fala. Sim. Muito bem. Então, nós vemos que Davi cometeu dois pecados terríveis. E Davi precisava do perdão de Deus.
Com certeza, quando chegar lá a vez dele, ele vai dizer que Davi confessou pecado ao homem. É só o que me faltava. Que ele vai dizer ou mostrar alguma coisa, tudo tem uma resposta como no primeiro debate. Eu venci o primeiro debate, é claro. Tá óbvio. Os seguidores desse irmão Fábio neste canal, vocês viram muito bem. Que eu venci o debate fácil. E vou vencer este outro fácil. Por quê? Porque eu estou mostrando com Bíblia. Não estou distorcendo a Bíblia como este irmão Fábio faz. Eu não. Por isso, Davi disse, eu vou confessar o meu pecado. Aí Davi foi procurar o Papa? Não. Davi foi procurar o padre? Não. Davi foi procurar algum obispo? Não. Mas quem Davi procurou para confessar seu pecado? Salmo 32, versículo de 1 a 5. Pegue sua Bíblia, para vocês não ficarem indo pelas deturpações desse irmão. Olha. Aqui diz, a minha Bíblia diz, está a minha tradução. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada. Segue o verso. Cujo pecado foi perdoado. E vamos ver de que maneira foi perdonado este pecado, de que maneira foi perdoado, cancelado esse pecado de Davi. O assassinato, adultério, do qual o mandamento diz, não adulterarás, não matarás. Davi desregrou 2 mandamentos do Velho Testamento de Decálogo. Vamos lá. Continua, segue o verso. Verso 2. Feliz o homem quem o Senhor não atribui nenhum delito. E cujo espírito não há falsidade. Verso 3. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumia e eu gemia o dia inteiro. Verso 4. Pois de noite sobre mim pesava tua mão, como pelo calor do verão é secado pelo vigor. Agora, a chave agora é essencial para que os seguidores deste irmão vejam de uma vez por todas que não é a confissão. Quando a Bíblia diz a confissão, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados. Ali, muitos católicos pegam para dizer, para confessar pecado a homem. Não tem na Bíblia, ele não pode me provar, del Gênesis, Apocalipse, ou no versículo de confissão de pecado a homem. Não pode, não tem. A Bíblia não existe. Então, pega um verso, se confessar meus pecados, Deus está. Quer dizer, confessar pecado a Deus, porque Deus está ali. Confessar o pecado a Deus, e mais ninguém. Homem não tem poder nenhum. Eu e vocês não temos poder algum. Verso 5. Revelei-te o meu pecado. O meu erro não escondi. Eu disse, abre aspas, confessarei ao Senhor as minhas culpas. Confessarei a quem? Ao Senhor. Veja, meus irmãos e irmãs, que estão agora vendo este debate. Dentro dos meus 20 minutos desse debate. Depois vem ele com as suas enrolações, com as suas deturpações da Bíblia. Veja, aqui na Bíblia é fácil distinguir. Davi, ele escreve o Salmo 32, falando da forma que teve seu pecado perdoado. A forma de que ele teve seu pecado perdonado. De que maneira? 5, outra vez. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. Como é que ele faz? Pata, ele faz pata.
Paqueta ele faz. É um gesto de sacerdote falso, Luiz Toro. Muito bem. Vamos. Aqui nós estamos, está claro. Está claro. A continuação do versículo diz: e tu perdoaste a malícia de 1000 pecados. Paqueta. Hasta não tiene confusão com a Bíblia. Senhor Fábio, não tem confusão com a Bíblia. Você não pode me provar um verso onde um homem confessou pecado a outro. Não existe dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte: eu confessei ao Senhor, ao Deus, então nós temos que confessar ao Deus e a ninguém mais. E diz, quando confessou seu pecado a Deus, diz mais: e tu perdonaste a malícia de meu pecado. Veja meus colegas, meus irmãos aí, seguidor deste homem. A Bíblia está dizendo algo muito especial. Este algo muito especial é: não existe confessar pecado a homem. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5. No verso 5 está claro a confissão. Então, até aqui, bem claro. Quando nós passamos para Isaías capítulo 6, veja a maneira que Deus perdonou os pecados de um homem de lábios impuros. De homens que vivia chamando palavrão, de homens que vivia bebendo um cachação, bebendo muita coisa errada com seu lábio. Veja só, quando Deus chama, tem um chamado para Isaías diz: eu não posso porque tenho lábios impuros, estou no pecado, não posso, Senhor, chama outro. Como Deus perdona o pecado? Meus amados irmãos, repare o que diz a Bíblia. Versículo 5. Clamei então: ah, de mim estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Vivo entre um pueblo de lábios impuros. E no entanto meus olhos viram o Rei del Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja Senhor por todos os séculos. Aleluia, glória a Deus. Isaías disse: eu não posso, Senhor. Deus chama Isaías. Isaías disse: eu não posso. Porque eu sou pecador, eu não tenho as condições, meus lábios só sai aquilo que não presta, só sai o que destrói. A Bíblia diz que só sai alguma coisa boa para construir de vossa boca. E Isaías agora estava entre o mal, entre o demônio e Deus. Vejam, meus irmãos, amados seguidores deste irmão, o que foi que Deus fez com Isaías para perdonar seu pecado? Mandou ele procurar um padre? Não. Mandou procurar o bispo, o papa? Não. Veja de que maneira Deus perdoou o pecado. Presta atenção. Verso 6. Onde o serafim voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa tirada do altar. Com ela tocou meus lábios, dizendo: agora isto tocou teus lábios. Tua culpa está tirada. Teu pecado está perdoado. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória ao Senhor, está perdoado. Aqui está. Paquita. É isso que ele gosta de fazer? Paquita. Está aqui. Isaías, Deus disse: Isaías, tu vas agora procurar o padre fulano de tal. Tu vas agora sair a buscar um homem para confessar tus pecados. Não. Deus mandou o ángel do céu com uma brasa viva do altar tocar os lábios de Isaías. E quando a tenaz, quando a brasa viva, símbolo específico do Espírito de Pentecoste, que ele batiza no Espírito no fogo, acontece um milagre. Ok? Outra vez. Abre aspas. Agora
que esto tocó tus labios, tu culpa está tirada y tu pecado perdoado. Aquí está. Nós estamos vendo, meus hermanos, abre os olhos, olhos, abres os olhos, assim. Eu quero pedir desculpa a todos, porque eu estou agora aprendendo português, né? Eu sou de Paraguai, vim daquele país para, né, passar uma temporada aqui e fazer alguns debates em Brasil com este nosso irmão Fábio Pentecostes, né? Que também não podemos negar, conhece a Bíblia, né? E que todos os católicos, né, conhecem de Bíblia. Este irmão, ele faz sua parte, né? Nós protestantes fazemos a nossa, também levando nossos seguidores para a Bíblia. Único dogma de fé para nós. Para nós. Muito bem. É para nós, irmão. Para você. Para nós. Em português? Como em português? Como em português? Para nós. Muito bem. Então, é para nós, né? Para nós. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui que Deus tirou o pecado de Isaías, não precisando de um homem para confessar pecado. Mas uma brasa vivente do altar do Senhor. Que glória ao Senhor. Quando nós olhamos mais para frente em Evangelho, vamos lá, Bíblia, para Evangelho. Quando nós olhamos para Evangelho no capítulo 3 de São João, em português, João, muito bem. João, quando nós olhamos para João, em capítulo 3, verso 18 dice, 16 dice, de fato, Dios amó el mundo de tal modo que envió a su Hijo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós estamos vendo que a crença é em Jesus. É só Jesus. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus pode nos salvar. Quando nós assumimos-lo como nosso único Senhor e Salvador de nossas almas. Continua a Bíblia. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por ele, quem crê não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome de seu Hijo único, unigênito. Muito bem, então nós estamos vendo aqui que para salvação, para perdão de pecado, não necessitamos de um homem. Não precisamos confessar pecado ao homem. A Bíblia não mostra isso. Isso é falsa doutrina. Hoje eu vou mostrar para vocês que isto é falsa doutrina, invenção de homem. Não vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi criação de Constantino e daquela galerada toda daquela época do século III que colocou isso da igreja. A igreja do Senhor tinha esta crença na sola escritura como nós protestantes. Muito bem. E já está encerrando o meu tempo, 20 minutos. Mais um versículo, né? Mas um versículo para selar com chave de ouro. Em 1 de João, el capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2, só 2. O tempo está, só 2. Vamos lá, verso 2. Ele é oferenda de expiação por nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro.
Vean, mis hermanos, la Biblia está diciendo que Jesús es la expiación. No es el Padre, no es el Papa, no es los obispos. No, es únicamente Jesús. Él es expiación. A expiação pelos meus e pelos teus pecados. Por isso estamos perdoados. Confessar pecado a Deus é confessar pecado a homem. Confessar ao Senhor, Senhor, eu fiz isso, Senhor, esta maneira de confessar pecado. Não é procurar um homem comedor de feijão, de arroz. Isto não tem poder de perdonar pecado. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso em nossas igrejas. Não. Isso é uma heresia. Heresia. É uma heresia. Não pode isso, não tem isso. Não tem respaldo da Bíblia. Não tem respaldo da Bíblia. Então, nos veja outra vez. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. Não só pelos de nós, mas também pelos do mundo inteiro. Ponto. Ponto. Este Senhor vai falar. Vai falar. E que vai falar, não pode me comprovar na Bíblia. Nas perguntas, eu vou perguntar isto para ele. Eu vou perguntar para ele. E aqui, completando já meu tempo, eu mostrei com Bíblia. Em la Bíblia, que confissão de pecado é a Deus. E não a um homem quaisquer. Não. É unicamente, exclusivamente a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Yeah. Muito bem, agora você viu aí. Não, tem que rir para não chorar. Agora vai ser a minha vez. 20 minutos para mim agora. Você viu aí a exposição. Que cabelo lindo, né? Que cabelo. Os irmãos no comentário pegou com essa cabelo aí, essa peruca aí que eu uso aí para fazer esse papel aí desse Protex. Muito bem. Então veja só. Agora vai ser a minha vez. Eu tenho 20 minutos para mostrar na Sagrada Escritura. Ele mostrou na Bíblia Sagrada porque não devemos confessar pecado a homem, sim, diretamente com Deus. E agora eu vou mostrar, agora eu tenho 20 minutos para mostrar na Bíblia Sagrada porque a confissão verdadeira com Deus tem que ser através do padre, do bispo, ou seja, através da igreja do Senhor. Então, o Senhor católico agora vai ter 20 minutos de exposição e no final eu volto para dizer como vai ser na segunda parte do debate. 20 minutos para o Senhor católico, começando agora. Muito bem, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Muito bem, vocês viram a voz do Senhor, adulterador de Bíblia, de Sagrada Escritura. Eu vou me comportar melhor do que no primeiro debate, pedido do nosso irmão Manuel Antônio. Eu tenho que aprender a ter paciência, disse até o irmão. Estou pedindo ao Espírito Santo essa paciência para poder debater. Muito bem, meus irmãos. Tudo o que ele disse eu refuto na Bíblia, tudo o que ele disse. Mas como não é refutação, sim, com certeza. Tudo que o Senhor falou, eu provo na Bíblia Sagrada o contrário, na Bíblia, nos mesmos textos do Senhor. As mesmas. Provo na Bíblia Sagrada. Não adianta nem fazer olho feio. Não tem medo de cara feia, não. Esse medo de cara feia, tá debatendo com o Senhor, a cara do Senhor esse seu cabelo é muito lindo, viu? Muito bem, mas não é questão de falar de cabelo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O Catecismo da Igreja chama também o sacramento da confissão de sacramento da reconciliação, além do sacramento do amor, sacramento do perdão. É chamado, além da confissão, como nós mais conhecemos, tradicional, bíblico, o nome confissão, ele mesmo leu lá no Salmo 32, né, confessarei, está aí também, ele citou 1 de João capítulo 1, versículo 9, né, todo aquele que confessar seus pecados, Deus aí está. Então, tem que confessar, vem da Sagrada Escritura. Veja, o versículo 17, que eles protestantes adulteram muito, de 2 Coríntios 5, diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, que tudo se fez novo. Eles lêem só isso aqui e diz que se passar para a seita deles, para passar para a seita deles, já é uma nova criatura.
Não precisa confessar pecados. Essa é a tática protestante, essa. Você passa para o protestantismo, como um dia eu fui protestante, e ninguém lá disse que eu ia procurar ninguém para confessar pecado a ninguém, não precisava confessar nem a Deus. Porque no momento em que você passou para a heresia, teus pecados já foram jogados na lata do lixo. Isso é heresia. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso que ele leu? Isso que ele pregou? Isso que ele falou? Isso não convence. Isso aí convence os tontos, convence os sem conhecimento, convence católico ignorante, futuro protestante, mas quem tem conhecimento, não. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, passou o que era velho, isso que tudo fez novo, através de quê? Do sacramento da confissão, da reconciliação. Meus irmãos, quando nós pegamos o sacramento da confissão, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 18, sim, ali é sim sacramento da confissão, é claro que é, sacramento da confissão. Até vosso protestante da Assembleia de Deus, de vossas seitas, reconhece que ali esse versículo é da confissão. Agora vocês têm milhares de seitas, uns acreditam, outros não, problema de vocês. Nós cremos. E ponto. Diz que eles vieram, 19 Atos dos Apóstolos, verso 18, que eles vieram confessar seus pecados publicamente em voz alta. Quando você pega na Bíblia Sendo de Bebê, você vai ver que a tradução Sendo de Bebê diz confessar seus pecados em voz alta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os pecados na igreja primitiva eram confessados publicamente. Aí o bispo, o presbítero, o sacerdote perguntava, vocês concordam em perdoar? Era antes do santo culto do Senhor, antes da celebração da fração do pão. Ia para o altar e confessava. Muitas das vezes o altar era uma mesa na casa. Como nós vemos que Paulo vai à casa de alguém celebrar a Eucaristia, celebrar a fração do pão, Atos 20, verso 7. Então eles confessavam e aí perguntavam ao povo, vocês perdoam os pecados deles? Aí o povo, os membros, os filhos da igreja diziam, sim, nós perdoamos. Então o padre ia, o presbítero ia, o bispo ia e dizia, eu absolvo teus pecados. E está na Bíblia. E eu vou mostrar na Bíblia quando Paulo disse, se vocês perdoam, eu perdoo. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, quando nós vemos na Bíblia Sagrada, aquele homem que estava cometendo uma atrocidade, estava tendo relação sexual com a madrasta, com a esposa de seu pai, Paulo excomungou-lo, depois de 3 anos, cerca de 3 anos, os estudiosos de Bíblia, e do contexto histórico, depois de 3 anos ele é recebido, mas ele é recebido através do sacramento da confissão. Naquela época, a confissão era confessada no altar para todos ouvirem. Aproximadamente no século VI em diante, a igreja percebeu que os fiéis já não estavam mais confessando seus pecados, conheciam os pecados deles e não confessavam mais. Um grupo de monges teve a experiência de só o monge e a pessoa que estava lá para confessar e deu certo até nos dias de hoje. A igreja não mudou a confissão, como alguns de vossas seitas chegam a dizer, não mudou a confissão, ela continua. Com o mesmo rito de perdão. Absolve teus pecados do Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia ele não tem, no Salmo 32 que ele lê, mas na minha tem, feliz aquele cujo pecado foi absolvido, porque eles adulteraram a Bíblia. Então veja, São Paulo diz o seguinte, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, versículo 6 em diante, olha o que Paulo diz. Quando recebe ele de volta na igreja, ele só entra na igreja através do sacramento, quando ele reconhece sua culpa, quando ele é excomungado, depois ele reconhece que está sentindo a falta da igreja, ele quer voltar para a igreja, mas só volta com uma condição, com a mudança de vida e com a confissão. Presta atenção. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós já o afligiu. Assim deveis agora perdoar-lhes e consolá-lo para que não sucumba por demasiada tristeza. Verso 8. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova para ver se eres totalmente obediente. Verso 10. A quem vós perdoades, também eu perdoo. Pácata, quais dos mãos? Não é pacata não, é pácata. Pácata. É? Então veja, meus irmãos. Aqui nós estamos vendo São Paulo no sacramento da confissão dizer como naquela época a confissão era pública e eles tinham que pedir o aval dos membros da igreja. Vocês perdoam? Perdoamos. Então se vocês perdoam, eu também perdoo. Então veja como era na igreja primitiva. Ele entrou na igreja, ele que tinha sido excomungado, ele foi recebido pela igreja através do sacramento da confissão. Se vocês perdoam, perdoam. Olha o que diz São Paulo.
no versículo se vocês perdoam, eu também perdoo. A quem vais perdoar, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei é alguma coisa que tenho... Perdoei, o que tenho perdoado foi por amor a vós, sobre o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então aquele que não se converte e que não aceita a confissão, ele está o quê? Ele está nas mãos de Satanás. Como foi tirado esse jovem das mãos de Satanás? Que tinha praticado, né? Que estava com a madrasta, tendo relação sexual com a madrasta, a esposa de seu pai. Atrocidade, luxúria é essa que nós vemos na própria carta aos Coríntios, né? Própria carta aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 3, São Paulo dizer, deixa eu ver aqui, pegar aqui o capítulo 3, não, acho que é capítulo 5. Isso mesmo, capítulo 5, verso 1. É esse homem que é recebido 3 anos depois. Veja o que diz. Ouvi dizer constantemente que entre vós se comete no meio de vós uma luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre pagãos. Era na igreja de Coríntios, irmãos, que isso estava acontecendo. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Aí está. E aí o que é que acontece? Versículo 5. Esse homem entreguei a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia de Jesus Cristo. Ele foi salva quando nós vemos aqui no capítulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 6 ao verso 10, ele sendo resgatado. O modo da igreja primitiva de ser excomungado era dizer, entreguei a Satanás. Porque ou você estava na igreja, ou você era do diabo, ou você era de Cristo ou do diabo. Não tem dois caminhos, irmãos. Ou é de Jesus ou do diabo. Entende? E só se dava a entrada de se tirar a excomunhão com arrependimento e a confissão. O que faz com um protestante quando volta para a igreja de Cristo, um dia foi católico. Voltemos. Então Paulo diz, se vocês perdoam, eu também perdoo. Então perguntava o apóstolo à igreja, aos membros da igreja, aos filhos da igreja, vocês perdoam? Perdoamos. Então eu perdoo. Está perdoado. Era assim, meus irmãos, da igreja primitiva, a confissão. Veja, São Paulo diz no verso 18, como ser uma nova criatura. Tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo. E nos confiou o ministério dessa reconciliação. Pácata, confiou à igreja o ministério da reconciliação. João, capítulo 20, o único sacramento que Jesus instituiu depois que ressuscitou. João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Aleluia! Você está dizendo aqui, aleluia, glória a Deus? Glória a Deus! É mostrando a cobra morta. E agora o nosso irmão Adonia diz, e mostrando o veneno da bicha. É desse jeito. Veja só. Quem confiou à igreja o ministério da reconciliação, de reconciliar o cristão com Deus, foi Jesus, em João 20, no versículo 21, perdão, a 23, quando Jesus disse, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados, porque então entregue a Satanás. Porque o concílio da igreja foi claro no século III, que não entra ninguém no céu fora da igreja católica, porque não se confessa. A forma de perseguir o Espírito Santo, a forma de blasfemar contra o Espírito Santo não é outra senão rejeitar a confissão onde está o Espírito Santo, porque Jesus disse para a confissão, dando autoridade à sua igreja, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar. E a pessoa, os teus pecados no Pai e o Espírito Santo estão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Veja que quem não busca a confissão não tem pecados perdoados. Continua São Paulo dizendo no versículo 19. Porque a Deus em Cristo que reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. É ou não é confissão? É. É confissão. Segue essa Bíblia. Porque o meu tempo agora está 11 minutos. Glória a Deus. Vamos lá. Estamos com um tempinho, né? Olha, vamos lá, continua. Porque Deus em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. De que jeito? E pôs em nossos lábios a mensagem dessa reconciliação. Pácata, aqui está. A igreja, São Paulo está dizendo que nós temos a autoridade dada por Cristo
dada por Cristo de perdoar pecados. A quem vocês perdoam, eu perdoo. Você volta uma folha para trás, está aqui, irmãos. 2 Coríntios 12, do versículo 6 ao versículo 10. Verso 10 diz: a quem vocês perdoaram, eu também perdoo. Está falando de quê? Do sacramento da confissão. Para esse Senhor falar tudo o que Ele falou, eu estava aqui. Eu estava aqui do lado. Eu estava aqui do lado. Escutando, ó. Não é? Vocês ouviram. E eu estou mostrando o que com Bíblia. Ele disse que eu não posso mostrar na Bíblia, eu estou mostrando com Bíblia. Ah, mas aí isso aqui é um problema seu. Se você não acredita que isso aqui fala da confissão, aí eu não tenho. A culpa não é problema seu. Aqui a igreja crê e chama a confissão de reconciliação. A confissão é uma reconciliação com Deus. Para e pensa. Se tu tá escutando, tu disse que a confissão é com Deus, é com Deus lá, direto com Deus. Vamos supor que Deus te perdoa. Tu tá ou não está se reconciliando com Deus? Se Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz que a mão de Deus se separou de nós, o ouvido de Deus não escuta mais a nós, porque os nossos pecados colocaram uma barreira. Então, quando nós confessamos, a barreira cai. Então, está se reconciliando com Deus, meu amigo. É ou não é? Eu quero dizer, tá. Né? Então, é sim reconciliação, refere-se sim ao sacramento da confissão. Continua São Paulo. E pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Que mensagem foi colocada nos lábios dos padres, dos bispos, do magistério da igreja, que foi colocado? Jesus disse que vocês perdoar. Então, quando a igreja diz eu perdoo vossos pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você não escuta perdão, mas escuta eu absolvo, que é o mesmo de perdoo. Eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, quando busca um padre para confessar, você, quando busca um bispo para confessar, você, quando confessa seus pecados, você escuta, porque ele está na pessoa de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, vai dizer, dos quais, versos 4 e 6, dos quais vós vos tornaste esta pedra viva. Então, estas pedras vivas, Cristo, outros Cristos, outras pedras vivas, quer dizer, outros Cristos, então ele está na pessoa de Cristo e diz a pessoa os teus pecados, pela autoridade da igreja que me foi dada. E quem foi que deu autoridade à igreja de perdoar o pecado? Jesus, acabei de citar, capítulo 20 de São João, versículo 21 a 23. Quem vocês perdoar, recebam o Espírito. E quem vocês perdoar, serão perdoados. Acabei de ler. Então, eu absolvo teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você escuta o Pai dizer, meus irmãos. E aí o seu pecado está perdoado. Naquele momento, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, absolve, apaga, queima no fogo do Espírito o teu pecado, e tu já não tem mais pecado. Pecado arrependido, confessado, pecado perdoado, curado, coração exaltado. Meus irmãos, a Sagrada Escritura, Paulo continua dizendo, no versículo 20, portanto, desempenhemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que faz isso por nosso intermédio. Aí está. O Padre na pessoa de Jesus. É Deus mesmo que faz. É o persona Cristo. O Padre em todos os sacramentos, ele está na pessoa de Cristo. É Deus mesmo que faz. Pacata! Aqui está São Paulo dizendo. É Deus mesmo que faz por nosso intermédio, porque somos embaixadores de Cristo. A igreja, os padres, os bispos são embaixadores do Senhor. O Santo Padre o Papa aqui está. A Bíblia Sagrada mostra as claras. Só o cego que não quer entender. Aqui não se trata, como ele disse, que venceu o debate, não se trata de quem vai vencer, quem vai perder, se trata de mostrar a verdade, se trata de mostrar quem é que está com a verdade. E quem é que está do outro lado, que vai entender a verdade. E vai ter suas dúvidas, talvez, mas estamos para esclarecer as dúvidas, não é? Estamos para esclarecer as dúvidas aqui nesse apostolado. Muito bem. São Paulo diz, é Deus mesmo que faz tudo isso por nosso intermédio. É Deus. Quando o padre diz, eu perdoo, no ministério da igreja reformada, eu absolvo, eu perdoo teus pecados. Eu perdoo teus pecados. Jesus está perdoando naquele momento os nossos pecados. No seu nome do Pai e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. É isso aqui que podemos dar um glória verdadeira. Aliás, meu colega, a Bíblia Sagrada diz que não se dá glória a Deus fora da igreja verdadeira, não. Mas é outro tema, né? Para dar glória a Deus tem que ser na igreja. Né? Muito bem. Então veja, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. A confissão justifica. A confissão deu aos santos os altares.
A confissão deu aos santos o reconhecimento da igreja que liga na terra está ligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 19. Deu à igreja aos papas proclamarem fulano é santo, é santo. Não só a confissão era publicamente, também como a canonização dos santos era por aclamação popular também naquela época. Morria-se um santo, o povo já gritava é santo, 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 o Papa declarava santo. Então, meus irmãos, eu mostrei aqui e agora vou mostrar, vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Eu vou deixar para eu vou refutar ele quando na minha réplica eu vou refutar o que ele disse nessa pregação. Eu vou refutar e eu vou mostrar que Davi confessou o pecado, em 2 Samuel confessou o pecado a Natã. Esse que diz no Salmo 32, versículo 5, confessei ao Senhor, porque Natã está na pessoa do Senhor. O Padre está na pessoa de Cristo. É ao Senhor mesmo que você está confessando. Você está confessando pecado ao homem, não. Você está confessando pecado ao próprio Jesus. Olha só. Então Jesus disse, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Portanto, esse mesmo João escrevendo na primeira carta de João, sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos nossos pecados, Deus aí está. Porque Deus aí está na confissão, está absolvendo, apagando, pegando os nossos pecados. Quando o Padre diz, eu absolvo teus pecados no Pai, Filho e Espírito Santo, naquele momento Deus está, porque Ele está lançando no mar do esquecimento os meus e teus pecados. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu levei muitos anos estudando sobre a confissão e na Bíblia Sagrada existem mais de 100 versículos que falam ao pé da letra do sacramento da confissão. Formado na própria Bíblia Sagrada sobre o sacramento da confissão. Portanto, meu querido colega Protex, para debater comigo sobre confissão, você vai ter que comer muito feijão com arroz. Então, eu estou vendo ali que não completou nem os 20 minutos, mas por aqui eu termino para dizer e para que vocês vejam o que a Bíblia Sagrada fala. E eu nem usei outras partes da Bíblia. Eu nem usei, 28 de Provérbios, versículo 13, que diz que esconde seus pecados não há de prosperar, mas os que as confessam e os detestam obtêm misericórdia. Que a misericórdia de Deus arrependa de seus pecados e busca um padre para confessar e você vai ver a misericórdia de Deus entrando na sua vida. Você vai ver sua casa mudar em nome de Jesus Cristo da Imaculada Conceição. Amém? Então Deus abençoe vocês. Essa primeira parte desse vídeo, logo vem aí perguntas, respostas e réplica. A madeira vai deitar. A madeira vai deitar. Muito bem, muito bem. Aí sim, aí mostrando a exposição do Senhor católico, mostrando a Bíblia Sagrada. Bem, meus irmãos, vocês viram aí, tirem suas conclusões. Isso é a primeira parte do debate. 20 minutos para o protestante, 20 minutos para o católico, 20 minutos para o cristão católico. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que a segunda parte vai ficar no segundo vídeo, que é perguntas. O protestante vai fazer, tem 1 minuto para fazer sua pergunta, o católico tem 3 para responder. Era 3, só que nós vamos aumentar, Vamos aumentar. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar. Vamos mudar isso. Vamos aumentar que fica muito curto, muito pequeno. A resposta tem que ser maior. No outro debate, o senhor protestante reclamou e nós, que o tempo era curto, então vamos fazer o seguinte. Vai ser 1 minuto para a pergunta e vai ser 5 minutos para a resposta. 3 minutos realmente é muito curto para a resposta. Então vai ter 5 minutos para a resposta, Ele pergunta e o católico responde em 5 minutos. Depois a resposta do católico, o senhor protestante vai ter 5 minutos de réplica. 5 minutos de réplica. Ou então vamos diminuir a réplica. Pode ser? Pode ser? Então vamos fazer o seguinte. 4 minutos. Mais nada. Pronto? 5 minutos. 4 minutos de réplica. Mesmo jeito, quando terminar, o católico, que no caso sou eu, vou fazer 1 minuto para fazer a pergunta. Ele tem 5 minutos para responder. E aí eu tenho 4 minutos de réplica. Certo? Então, você que assistiu esse primeiro vídeo, tem que assistir o segundo vídeo, porque continua no segundo vídeo
esse debate, o tema confissão. Deus abençoe e até o próximo. Não perca o segundo vídeo não, hein? Que é a continuação do debate. Deus abençoe.